muitas verdades da palavra do nosso Deus, que fala sobre algo muito próprio para o nosso dia aqui, nosso encontro da família. Nós leremos os dois salmos, nós vamos intercalar aqui. Primeiro, leremos o 127, nós faremos uma oração. Depois nós leremos o 128 e assim nós faremos mais um momento de oração, ok? Então, juntos, vamos ao 127, que é um cântico de louvor ao nosso Deus, cântico de romagem, escrito Cântico de Salomão. Vamos juntos? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos teus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Nós, à luz aqui de um versículo desse salmo, que é o versículo 3, nós faremos uma oração. O versículo diz algo muito bonito: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Nesse primeiro momento aqui, nessa primeira oração, nós vamos lembrar de orar pelos nossos filhos e filhas. Todos nós aqui somos filhos e filhas, mas nós temos aqui pais, avós que têm aí seus filhos e as suas filhas. Nós vamos lembrar de orar por essas vidas, crianças nossas que estão aqui. Sempre bom nós lembrarmos do que o versículo fala. Os nossos filhos são nossos, claro. Cada pai, cada mãe, cada avô e avó aqui tem a sua responsabilidade direta sobre eles, mas, sobretudo, eles são do Senhor. Herança do Senhor são os nossos filhos, e então eles estão conosco que por uma atribuição temporária. Nosso Deus nos permite por um tempo, filhos e filhas, mas eles são do Senhor. Nós vamos orar, primeiro agradecendo a Deus, pelos filhos, pelas filhas, lembrando aqui do nosso dia de família, agradecendo a Deus, pedindo também que Ele dê sabedoria e instrução a cada responsável aqui, para continuar zelando e cuidando dessa herança que não é nossa somente, mas é uma herança do Senhor, filhos e filhas como propriedade do nosso Deus. Nessa primeira oração, nós vamos então agradecer a Deus pelos nossos filhos e também pedir a Ele sabedoria para cuidarmos destas heranças. Te convido a uma oração silenciosa. Logo após, eu mesmo farei uma oração de intercessão por este motivo. Santo Deus, nosso Pai, Pai nosso do alto céus, nós agradecemos ao Senhor, porque a Tua palavra nos lembra, Deus, que o Senhor nos dá uma grande bênção, filhos e filhas, mas que acima de tudo eles são do Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor permite a pais, mães, avós e avós aqui a alegria, Deus, e a bênção de ter filhos, a bênção da continuidade da família. Nós agradecemos pela força, pela garra de vida que eles trazem para cada família. A Tua palavra mesmo nos instrui isso, lembrando que eles são flechas na mão do guerreiro. Nós agradecemos, Deus, por cada criança que está aqui, cada um aqui que tem seu filho, sua filha, cada adulto que tem aqui seu filho e sua filha. Nós agradecemos ao Senhor por isso. Nós pedimos sabedoria, Pai, em um tempo onde o nosso redor, a nossa sociedade tanto investe contra Deus a nossa infância, adolescentes, jovens. Nós pedimos sabedoria para os responsáveis aqui, que o Senhor os instrua o santo caminho dos céus, que o Senhor dê luz na mente, no coração, para educarem e instruírem essas heranças que acima de tudo são do Senhor. Que o Senhor encha cada vida aqui dos responsáveis de sabedoria,
determinação e força também para essa educação no santo caminho dos santos. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora de pé, nós leremos o outro texto, que é o Salmo 128. Mais uma canção, mais um cântico de peregrinação do povo de Deus. Salmo 128. Nós leremos todo o salmo, mas faremos da seguinte forma: os homens lerão versículos 1 e 2, mulheres lerão os versículos 3 e 4, juntos nós leremos os versículos 5 e 6. Então vamos intercalando aí, de 2 em 2 versículos, homens, mulheres, todos nós juntos. Temor de Deus e felicidade no lar. Mais um cântico de romagem do povo de Deus aos homens diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Vamos juntos? O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Você pode assentar. Senhor, e anda nos seus caminhos. Nós vamos orar mais uma vez à luz deste texto aqui. Nós teremos duas palavras de oração. O texto fala aqui sobre o homem que teme ao Senhor, e aí o trabalho de tuas mãos não comerás, assim como toda a sua família. O texto fala também da mulher, a esposa no interior de sua casa. Nós vamos orar pensando aí nessas duas categorias que o texto fala: homens de Deus, mulheres de Deus, nesse contexto familiar. Nós vamos orar por essas duas ocasiões, por essas duas categorias, com duas palavras de oração. Vou pedir ao Luciano, que é um dos presbíteros de nossa igreja. Luciano fará uma primeira oração, lembrando das mulheres, pedindo aí a bênção e a condução de Deus para todas as nossas irmãs que estão aqui. Luciano fará esta primeira oração. E eu vou pedir a nossa irmã Dinamar, você, Dinamar, que nos conduza em uma outra oração após o Luciano. Dinamar fará uma oração, intercedendo a Deus pelos homens, todos os homens que estão aqui também, pedindo a instrução, força e bênção de Deus para cada um dos nossos homens aqui nesta manhã. Nós vamos ter essas duas palavras de oração. Primeiro Luciano, depois nossa irmã Dinamar. Pai, nós levantamos aqui na tua presença, Pai. Nós queremos te agradecer a ti, Pai, por Senhor ter nos abençoado, por Senhor ter nos guardado, por Senhor ter nos fortalecido, Pai. Por isso queremos te agradecer a ti. E esse mês do lar é um mês muito especial, Pai, é um mês que comemoramos, Pai, o mês da família. Sabemos, ó Pai, que as famílias, ó Pai, carecem do Senhor. Pai querido, Pai amado, continuamos ainda na tua presença, Pai Santo. Obrigado por esta manhã tão maravilhosa, Pai, que estamos reunidos aqui na tua presença, Pai. O Senhor venha abençoar cada esposa aqui nesta manhã, meu Deus, cada jovem, Senhor. O Senhor ponha cada um deles nas tuas mãos, Pai. Abençoa que eles também venham conquistar, Pai Santo, sabe por teu Pai. Pai Santo, o Senhor venha nos guardar. Dá a nós um domingo de paz na tua presença, Pai Santo. Guarda cada um de nós, Pai, nesta manhã. Abençoa cada lar, Senhor. É o que nós pedimos, Senhor, nesta manhã. Em nome de
falam desta relação de Cristo com a gente, nos trazem essa ideia. Por exemplo, alguns textos falam de Cristo como noivo, se relacionando com a sua noiva, a igreja. Contexto familiar, ideia aqui de um termo familiar. Outro texto bíblico fala que Jesus Cristo nos chama de irmãos, contexto familiar. Irmãos, contexto aqui de casa, contexto de família. A relação de Cristo com a igreja está em uma relação de comunhão familiar, contexto também de entrosamento familiar. Pensando nisso, a gente lembra que há uma grande necessidade de nós, que somos igreja, temos o nosso ajuntamento e nos fazemos igreja em casa também, há uma grande necessidade de uma relação entre igreja e família. Na verdade, uma extensão da igreja para as nossas famílias. Afinal, nós somos igreja em casa também. George Barna, que é um dos diretores de pesquisa da ACU, que é a Universidade Cristã do Arizona, fez uma pesquisa com os pais cristãos e constatou que 58% dos pais cristãos, 58%, acreditam ter a responsabilidade primeira, principal, do desenvolvimento espiritual dos seus filhos e da sua família. Por 58%. Isso é um número que nos é preocupante e alarmante, porque nos mostra, pensando no oposto, que quase metade dos pais cristãos não tem essa ideia de que tem a responsabilidade primeira e principal do desenvolvimento espiritual dos seus filhos e de toda a sua família. 42%, quase metade, não tem esta ideia. O que acontece? O que é que eles fazem então? Terceirizam essa responsabilidade espiritual. Quase metade dos pais cristãos terceirizam essa responsabilidade principal que eles deveriam ter de desenvolvimento espiritual dos filhos e de toda a sua família. E nós sabemos, pela nossa dinâmica de vida enquanto igreja, que às vezes essa terceirização se dá para a igreja, pensando que a igreja tem essa responsabilidade primeira, desenvolver espiritualmente meus filhos e bem como toda a minha família. Temos esse texto que é o ensino de Jesus como uma proposta de adoração semanal, para que seja a extensão do nosso culto a Deus durante a nossa semana familiar também. Nós leremos Mateus capítulo 6, que é o conhecido ensino de Jesus sobre oração. Nós leremos a partir do versículo 9, que ele fala aquilo que nós sabemos de cor. Pai nosso que estás nos céus. Ele nos ensina esta oração. Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Salvo engano, em setembro do ano passado, em um tema específico, em um trabalho específico da nossa igreja, nós pensamos nesse texto aqui com essa dinâmica que vou propor agora. Mas quero relembrar aqui aqueles que estavam naquele trabalho específico lá em setembro do ano passado, ou se você não estava, quero que a gente pense na oração do Pai Nosso como uma dinâmica de extensão da nossa adoração a Deus. Versículos 9 a 13, vamos juntos fazer esta leitura, que é também uma oração. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus,
Uma bonita expressão que automaticamente, quando você escuta, você é levado a completá-la com uma oração que você conhece de cor. A oração do Pai Nosso, então, está gravada na nossa mente, mas a oração do Pai Nosso está também gravada no nosso coração, porque ela tem um lugar especial na nossa comunhão cristã. Ontem os jovens aqui estavam reunidos na igreja presbiteriana de Manhumirim, e nós ouvimos o seguinte, aqueles que lá estavam: a oração do Pai Nosso não pode ser um mantra, não pode ser um mantra religioso, não pode ser usada como mantra de proteção. Estou em um momento de aperto da vida, orarei o Pai Nosso 3 vezes para que me sirva como mantra de proteção aqui. Nós não pensamos na oração desta forma, mas a oração tem lugar especial. Na mente sabemos de cor, no coração nós gostamos dela, mas ela aqui, Jesus Cristo nessa oração, nos ensina sobre uma rotina de adoração. Nós podemos pensar na oração do Pai Nosso como uma rotina de oração familiar, ou uma rotina de liturgia familiar, para que seja a extensão do nosso culto a Deus, para que seja a extensão da nossa adoração a Deus, que começa aqui, mas que nós levamos para o nosso lar também. Repare que a oração do Pai Nosso é uma oração dividida, nós podemos dividi-la de um jeito que se encaixa muito bem na nossa semana. Nossa semana tem 6 dias comuns, segunda a sábado, e um dia especial de louvor e adoração, que é o domingo cristão. A petição: venha o teu reino em toda a extensão dele sobre nós. O dia avança, a oração de Cristo avança também. Chega a quarta-feira, terceiro dia comum e último da semana, e para esse dia, uma terceira petição: faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nesse terceiro dia de oração familiar, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, é dia de colocarmos a nossa família na submissão à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que a gente fala nessa expressão é: Pai, no céu a tua vontade é feita, mas aqui na terra tem muita gente rebelde. Faça a tua boa, perfeita e agradável vontade aqui na terra entre nós, assim como ela é feita nos céus. Nessa dinâmica de oração familiar, nesse terceiro dia de oração, é dia de orar por sujeição, é dia de orar para domarmos melhor o nosso eu, a nossa vida interna. É dia de pedir a Deus em família que Ele ajude cada membro familiar a entender o que se passa na vida e a entender como isso é a vontade de Deus, como a vontade de Deus está sendo manifestada em algum acontecimento da minha família aqui. Uma família que tenha a dinâmica de orar assim: Pai, nesse dia nós vamos orar para que a tua vontade seja feita, que o Senhor nos ajude a entender a tua vontade. Uma família que tenha a dinâmica desta oração, quando chega o dia mau, essa família está muito mais firme, mais consciente do que é a vontade de Deus para a vida aqui, ainda que esse dia vá em desacordo com a nossa própria vontade. A quarta-feira, então, é dia de orar. Faça-se a tua vontade aqui entre nós, rebeldes na terra, como a boa, perfeita e agradável vontade é feita nos céus. O dia avança, a oração de Cristo avança também. Chega a quinta-feira, quarto dia comum da semana, e chega a quarta petição, que diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Agora é dia de levar a família em oração a pensar nas necessidades físicas e materiais. É engraçado, é triste e engraçado. Se nós não dividimos a nossa oração assim, o que é que acontece? Todas as nossas orações, em todos os dias da nossa semana, se resumem ao quê? A isso aqui: dá-nos o pão de cada dia, Pai. Atenda a necessidade material que o meu filho tem, atenda a necessidade material que a minha família está tendo. Todas as nossas orações terão esta finalidade se não dividirmos a nossa dinâmica de orar. Hoje pode.
Nessa dinâmica de oração aqui semanal, na quinta-feira, ou no quarto dia da oração, está liberado pedir a Deus que supra sim necessidades físicas e materiais, pedir por algum sustento material, pedir por alguma bênção material e física que a família tem. É dia de também agradecer, porque Ele tem sustentado de forma material tal necessidade da minha família. É dia de agradecer, porque no dia tal da semana passada, Ele sustentou de forma material alguma necessidade da minha família. Nesse dia aqui, pedindo pela bênção, o pão de cada dia, o sustento material, é dia de orar pelas lavouras, é dia de orar pelo trabalhador rural, é dia de orar pelo trabalhador daquele comércio que toda semana a gente vai lá e compra. É dia de orar pelos trabalhadores de forma geral que trabalham na nossa rua. É dia de agradecer pela chuva, que é bênção de trabalho também para muita gente. É dia de agradecer pela condição física que cada um da família tem, que possibilita trabalhar em todo um dia longo em alguma atividade física cansativa. Esse dia então da oração semanal é dia de lembrar da bênção material que nós precisamos, e nós agradecemos ao Deus dos céus. O dia avança, a oração de Cristo avança também. Chega o quinto dia comum da semana, a sexta-feira, e para Ele uma quinta petição que diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Nessa dinâmica de oração semanal e familiar, agora é dia de orar por confissão. E na confissão, alguns pedidos podem e precisam ser feitos em conjunto também. Um cônjuge se confessando a Deus pelo maltrato feito ao outro cônjuge no dia anterior. Um filho se confessando a Deus por algum desrespeito e desonra feita com os pais no mesmo dia, só que pela manhã. Alguém da família se confessando a Deus por alguma situação feita que trouxe desonra e desgosto para o ambiente familiar. Petições de confissão que são comuns e são conjuntas também em algumas dinâmicas. Nesse dia da oração semanal, é dia de pedir por um coração perdoador, é dia de pedir por reconciliação no ambiente familiar, é dia de pedir a Deus que dê força e disposição a cada um da família para buscarem a reconciliação com alguém naquilo que convém. É dia de clamar por reconciliação entre nós, os iguais, entre alguns membros familiares, entre alguns membros aqui da mesma família da fé. É dia de clamar em família pela reconciliação com Deus também. Algum membro familiar que porventura esteja nesta vida um pouco mais distante e afastado do Pai nosso no alto céus. Nesse dia da oração é dia de confissão, é dia de buscar perdão e é dia de buscar reconciliação familiar. O dia avança, ao poder, tua é a glória para todo sempre. Amém. O domingo para o povo cristão como nós é o dia de ajuntamento, é o dia de adoração, é o dia de fortalecimento mútuo. O domingo para nós é dia de orar, celebrando e adorando a Deus pelo que Ele é, ou por quem Ele é. O Deus de poder, o Deus de toda glória, o Deus que tem todo o reino na vida aqui. O domingo é dia de louvar a Deus, pensando assim: Pai, hoje com meus irmãos de fé, eu oro, eu louvo, eu adoro a Ti, porque durante a semana que se passou, no dia tal, quando nós oramos por tal motivo, com tal petição, o Senhor esteve tão presente e fez isso por nós. Pai, hoje eu Te adoro e Te agradeço, porque nessa semana, no dia tal, o Pai nosso do alto céus estava com a gente, manifestou a Tua mão de determinada maneira. O domingo é o dia de reconhecer quem Ele é, Deus de todo reino, Deus de todo poder e de toda glória, e amém, e amém. E então louvar e adorar ao Senhor. Tudo isso porque nós somos igreja
em casa também. Nós somos igreja em casa também, e a oração de Cristo, que é a oração de igreja fazer, nós fazemos em nossa dinâmica familiar também. E a família, pensando naquela pesquisa que mencionei lá atrás, a família é o primeiro lugar onde o ambiente da adoração é criado. Não adianta nós chegarmos no domingo na igreja pensando que os nossos filhos, o nosso cônjuge, a nossa família desfrutará de um bonito ambiente de adoração na igreja, se isso não está enraizado no coração. Não adianta nós, enquanto família, no domingo na igreja, desfrutarmos de um gostoso ambiente de adoração e um ambiente de celebração, se não houver uma extensão desse ambiente de segunda a sábado no nosso lar também. Nós somos igreja em casa também, e a família é o primeiro lugar onde o ambiente da adoração é criado. Por isso pensamos hoje na oração de Cristo, a oração do Pai Nosso, como uma proposta de extensão do nosso culto, como uma proposta de extensão da nossa adoração, para que no nosso ambiente familiar, o ambiente de adoração seja criado, seja continuado, para que o domingo, a igreja, a instituição, seja apenas mais um dia da nossa semana de adoração e de oração familiar, e não seja o único dia da nossa adoração e oração familiar. Eu te pergunto então, pensando na oração de Cristo, e pensando nessa dinâmica de proposta de adoração semanal da nossa família, eu te pergunto então, você e sua família podem assim orar? Você e sua família podem assim adorar como uma extensão daqui lá para o ambiente do seu lar também? Tendo falado aqui e até aqui da oração do Pai Nosso, a gente não pode encerrar esse momento de reflexão de forma diferente, senão orando o Pai Nosso. Eu te convido a ficar de pé. Nós vamos orar pensando em nossas famílias também. Nós vamos orar a oração que Cristo nos ensinou. Eu te convido a partir daqui, quando orar o Pai Nosso, não fazê-lo apenas como mantra, ou apenas como algo decorado, mas pense nessa dinâmica de oração que Cristo nos ensina aqui. Vamos juntos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.